ao curso Professores de Línguas Estrangeiras Modernas, Formação, Métodos, Abordagens e Possibilidades, da plataforma Mais FMG. Eu me chamo Mariana Schuster, eu tenho formação em Letras, mestrado e doutorado em Linguística e experiência na área de ensino de línguas e literaturas. Eu serei a sua professora neste curso e nessa aula de número 1 nós falaremos um pouco sobre o porquê de ensinar uma língua estrangeira e sobre o ensino dessas línguas, principalmente do inglês, no Brasil. Então, a primeira questão é: nós estamos em um mundo globalizado, multicultural e plurilingüe, ou seja, o seu aluno ele tem contato com 1, 2, 3, 4 línguas estrangeiras todos os dias, né? Seja porque ele assiste a séries, a filmes, porque ele escuta música em língua estrangeira, ou porque ele anda pela cidade dele, né, pelo ambiente urbano e vê a paisagem linguística em outras línguas que não o português, né? Então, a maioria dos alunos, eles realmente têm contato não só com o português todos os dias. No mundo atualmente, nós temos 7.106 línguas vivas. O que são essas línguas vivas? Né, que são realmente usadas, que há falantes dela e que se comunicam entre si. O Brasil mesmo é um país plurilingüe, né, e o professor ele precisa ter consciência disso quando ele vai para uma sala de aula. Que nós temos mais ou menos 180 línguas indígenas no nosso território, que são aquelas línguas autóctones, mais ou menos 30 línguas de imigrantes, que são as línguas alóctones. Nós temos a Libras, que é a língua oficial também do Brasil, e nós temos o português do Brasil. Então, no nosso território, essas línguas, elas coexistem, né? Nós não temos só o português aqui no nosso país. Então, é preciso que o professor tenha consciência disso antes de ir para a sala de aula. Mas então, por que nós ensinamos uma língua estrangeira? Porque a sala de aula é mais uma janela para o mundo, né? Nós abrimos uma janela para os nossos alunos. E essa janela, ela permite o desenvolvimento do repertório linguístico desse aluno e, consequentemente, da sua bilingualidade. Nós falaremos ainda sobre bilinguismo e bilingualidade em uma outra aula. Então, o ensino de língua estrangeira, né, ele não deve ser apenas da estrutura linguística de uma língua, porque uma língua, ela também é cultural, ela também é social. Então, aprender uma língua adicional pode ser também imaginado como um processo de ganhar um olhar intersticial, uma visão dupla, como a descoberta do entrelugar, como uma nova possibilidade de estar no mundo. Então, nós estamos dando ao nosso aluno uma ferramenta, um instrumento para que ele possa agir no mundo, modificar esse mundo de alguma forma, né? E para isso ele precisa ter essa visão dupla, essa visão múltipla. Então, ensinar, né, como diz o Paulo Freire, não é apenas transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Então, nós, como professores de língua estrangeira, a gente não vai, né, colocar um conteúdo na cabeça do nosso aluno e simplesmente isso. A gente está dando possibilidades, a gente está dando instrumentos para que ele mesmo construa o seu conhecimento, para que ele mesmo produza o seu conhecimento. Só que às vezes a gente se depara com tantos métodos, com tantas abordagens, que isso leva a um excesso pedagógico, né? Então, são tantas teorias, né, e a falsa ideia de que os problemas inerentes ao ensino-aprendizagem de uma língua serão solucionados por técnicas. Assim, os professores são empurrados em todas as direções, com foco no código, no seu uso, na gramática, no léxico, no significado, no livro, na tarefa, no aprendiz, do professor, na sociedade. E, na verdade, a gente não deve ter foco em uma dessas coisas, porque o ensino-aprendizagem de línguas ele deve seguir todas essas direções ao mesmo tempo,
né? Então, ele precisa ser um ensino holístico, um ensino que olhe para todos esses aspectos. Mas e agora? Que método usar? Então, neste curso, nós vamos ver vários métodos e abordagens nas próximas aulas, mas é preciso que vocês tenham consciência de que não é necessário optar por apenas um método, tá? Ao longo dos anos, os professores muitas vezes vão construindo uma metodologia pessoal, que consiste na seleção daquilo que consideram melhor e mais adequado à sua turma. Então, essa visão crítica, né, das técnicas e das abordagens que existem para o ensino de língua estrangeira, ela só vai servir para que você construa sua própria metodologia. Então, ao longo do curso, ver os efeitos desses métodos e as questões, os aspectos que envolvem esses métodos e essas abordagens, vai servir realmente para que você veja possibilidades, novas possibilidades no ensino de línguas. Então, quais são os aspectos envolvidos na escolha de um caminho para o ensino de línguas? Primeiramente, quem são os alunos? Quem são? De onde eles vêm? Que idade eles têm? Quais são os interesses que eles têm? O que eles pretendem? Qual é o tempo disponível para a língua estrangeira, ou seja, em horas-aulas? São 2 aulas por semana? O que eu posso fazer nessas 2 aulas? Em dias ou semanas, né? Eu tenho 6 meses para ensinar esses alunos. E em tempo que o seu aluno tem à disposição, além das aulas. Então, qual é o tempo que ele tem para conviver com essa língua estrangeira no dia a dia dele? Qual que é o espaço que eu tenho para a prática da língua estrangeira? Como que é a minha sala de aula? Como que é a escola? Como que é o curso de idiomas? Como que é o local de imersão? E o uso desse espaço, ou seja, as paredes, elas podem conter cartazes, há mesas, há cadeiras, eu tenho a possibilidade de sentar em roda com os meus alunos no chão. Quais são as minhas possibilidades antes de preparar a minha aula? Quais são os recursos tecnológicos que eu tenho disponível? Então, assim, desde da lousa até o projetor multimídia, o quadro, quais são os recursos? E qual que é a disponibilidade do professor? Isso é muito importante, né? Quantos nós somos? Então, numa sala de 40 alunos que são crianças, será que há a possibilidade de ter mais de um professor? Ou sou somente eu, né, para ensinar aqueles 40 alunos? Quanto tempo disponível que eu tenho para preparar a minha aula no material? Porque muitos professores dão aula em várias escolas, né? Então, qual que é o tempo que eu tenho? Qual que é o tempo que eu tenho para inventar novidades e quão criativa eu sou para isso? No livro Inglês em Escolas Públicas Não Funciona, a gente encontra vários depoimentos de professores sobre o ensino de língua estrangeira em escolas públicas, né? Então, o primeiro que eu trouxe é: ensinar inglês nas escolas estaduais do nosso estado tornou-se uma realidade mais fantástica do que a própria fantasia. Por que será que é uma realidade tão fantástica assim? Por que será que é tão difícil ensinar inglês nas escolas estaduais? Onde que nós falhamos? Será que realmente é uma falha só nossa, como professores? Um outro depoimento. Meu primeiro contato com o ensino de língua inglesa ocorreu na 5ª série do ensino fundamental. Para mim e para a maioria dos meus colegas, a ideia de aprender inglês era fantástica. Tínhamos a ilusão de que realmente iríamos aprender a falar inglês na escola. Ilusão destruída naquele mesmo ano, quando percebi que passar o ano todo estudando o alfabeto não me levaria à realização do meu desejo de falar ao menos algumas palavras na língua das músicas que eu gostava de ouvir. Então, até quando nós vamos ensinar o alfabeto e o verbo to be? Eu não sei se vocês passaram por isso na formação de vocês, mas eu estudei durante todo o meu ensino fundamental o verbo to be. Os professores que eu tive de inglês não avançavam, não criavam coisas diferentes. Isso tem mudado muito, porque nós estamos sendo formados com uma nova consciência. Mas ainda existe, né? Então,
até quando nós vamos fazer isso? Até quando nós vamos duvidar da capacidade dos nossos alunos de avançar? Né? Então é preciso mudar essa realidade, nós como professores de língua estrangeira. Então é preciso pensar que o aprendiz ele já conhece a língua estrangeira de certa forma. Né? Para ele nem é tão estrangeiro assim. Ele já faz uso dessa língua no dia a dia dele, de diferentes formas. Então, cabe ao professor analisar as necessidades e rever os seus conceitos. Essa tira diz, sabe como é irmão em inglês? Não sei não, brother. Então, muitas palavras, né, são empréstimos do português, nós pegamos de outras línguas e nós usamos no dia a dia, às vezes nem percebemos, que é o que acontece com o seu aluno. Por outro lado, é necessário pensar na falta de professores e na falta de capacitação de muitos dos professores que têm atuado, né? E essa falta ela não tem permitido atender as necessidades do país em termos de uma aprendizagem de língua de qualidade. Então não adianta a gente achar, né, que o espanhol, por exemplo, tem que ser ensinado em todas as escolas públicas do país, se nós não temos professores de espanhol suficiente ou se nós não temos uma capacitação para os professores que existem. Né? Então é preciso que a gente reflita sobre isso, sobre essa falta de professores. Muitas escolas estão em déficit mesmo de efetivo, né? E a falta de capacitação. Será que todos são capacitados para ensinar numa sala de aula? Então, há direitos e deveres na formação contínua de professores para que reflitam e eventualmente reconstruam sua própria ação pedagógica. Então, é preciso que nós, como professores, pensemos nas nossas práticas na sala de aula e possamos investir numa formação contínua, né, para que a gente possa reconstruir o que não está dando certo. Então, se não está dando certo, a gente busca formação para reconstruir. E o que está dando certo, a gente dá continuidade. Um outro depoimento desse mesmo livro. O curioso é que, sendo conhecido professor de escola de idiomas, ele também não ensinava nada, nem sequer falava inglês em sala de aula, o que lhe rendera o apelido de professor mudo. Certa vez, perguntei se ele não gostava de falar inglês. A sua explicação foi de que ensinar inglês em escolas públicas não funciona. Então, gente, esse professor era professor de escolas de idiomas, de cursos livres, né? E lá ele tinha uma postura totalmente diferente dessa postura que ele tinha na escola pública, porque para ele ensinar inglês em escola pública não funciona. Então é preciso que a gente pense sobre isso. Né? Será que a nossa postura é diferente de acordo com cada contexto? Será que deve ser assim? Então, é preciso pensar no seu posicionamento político pessoal em relação ao ensino de língua estrangeira. Como que é a sua atuação na escola pública, na escola particular, em cursos livres, em escolas bilíngues e na universidade? Será que a gente faz essa diferença em termos de atuação? Será que a gente diferencia as pessoas? Né? É claro que os instrumentos que você tem na escola pública serão muito mais escassos do que em um curso livre. No curso livre você vai ter um livro bonito, você vai ter provavelmente recursos tecnológicos, né? A possibilidade de impressão de material muito maiores do que na escola pública. Mas será que a gente consegue adaptar e criar uma aula criativa, mesmo com os recursos escassos da escola pública? Né? Então, muitas coisas, né, podem ser inventadas, muitas coisas podem ser criadas, mesmo com falta de recursos. É preciso pensar nisso. Então, aqui nós temos algumas referências. Eu agradeço pela presença de vocês nessa aula e até a aula que vem.